Imagine a cena. O ginásio está lotado, a torcida grita, o jogo está pegando fogo e a cada posse de bola parece decidir alguma coisa. De um lado, atletas jovens tentando dar conta da pressão. Do outro, um técnico que não precisava fazer escândalo para ser respeitado. No meio daquele barulho todo, John Wooden observava. Ele não era o tipo de líder que achava que precisava gritar para mostrar autoridade. Não colocava medo nos jogadores e nem humilhava ninguém na frente dos outros. E não fazia da liderança um palco para o próprio ego. Wooden era firme, exigente e sério, mas também sabia tratar a gente como gente. Esse homem ficou conhecido como o Mago de Westwood, e não foi por acaso, tá? Durante 27 anos, ele treinou o time de basquete da UCLA Bruins e construiu uma das maiores dinastias da história do esporte. 10 títulos nacionais da NCAA em 12 anos, 7 campeonatos consecutivos e uma sequência absurda de 88 vitórias seguidas. Só que os números, por maiores que sejam, não contam a história inteira. Porque muita gente vence, muita gente ganha título, bate recorde, aparece na capa, recebe aplauso. Mas também existe muita gente que vence deixando um rastro de medo, vaidade, pressão e pessoas machucadas pelo caminho. Com Wooden era diferente. Ele não queria apenas ganhar jogos, ele queria formar pessoas. E talvez seja por isso que sua liderança continue sendo tão especial até hoje. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje. O meu nome não é Bruno Ribeiro, eu sou Tatiane Carrilho e eu vim aqui no lugar do Bruno falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de pessoas. E você está no podcast Spoilers da Vida. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para receber conteúdos exclusivos que ele vem produzindo há mais de 7 anos. Se você preferir, também pode acompanhar ele pelas outras redes sociais que ele vai deixar aqui na descrição do episódio. E nessa temporada, o foco é liderança, ok? John Wooden venceu muito, mas sua grandeza não estava apenas no que conquistou, estava principalmente na forma como conquistou. Para Wooden, sucesso não era simplesmente ganhar um jogo, era conseguir deitar a cabeça no travesseiro sabendo que fez o melhor que podia, sem passar por cima dos seus valores. A pergunta dele era: quem você está se tornando enquanto tenta vencer? Porque não adianta chegar ao topo e perceber que no processo você ficou mais ansioso, mais duro, mais egoísta, mais desconectado das pessoas e de si mesmo. Muita gente confunde alta performance com viver esgotado. A pessoa trabalha demais, dorme mal, responde mensagem o tempo todo e vive com a cabeça acelerada. E ainda chama isso de comprometimento. Em muitas empresas, a cobrança passa do ponto e vira pressão psicológica, tá? A disciplina vira rigidez, a liderança vira controle e a autoridade vira medo. O problema é que esse tipo de sucesso pode até parecer bonito por fora, mas tem um preço muito caro. E é como ganhar um campeonato e não ter energia para comemorar. John Wooden era o contrário disso. Ele mostrou que alta performance de verdade não nasce da pressão extrema, nasce de valores sólidos. Eles dão direção, criam confiança, sustentam a pessoa quando a pressão chega. Fazem o time jogar junto e não apenas correr assustado. Wooden não queria apenas atletas obedientes. Ele queria formar pessoas que pensassem, cooperassem, controlassem as próprias emoções e fizessem a coisa certa, mesmo quando ninguém estivesse olhando. Essa talvez seja uma das maiores lições dele para os líderes de hoje. Equipe forte não nasce só de meta ousada, nasce de cultura saudável. E cultura saudável, ela começa quando o líder entende que gente não é peça descartável de uma máquina de resultado. Tem uma história famosa sobre o Wooden que diz muito sobre como ele pensava. No primeiro treino de cada temporada, antes de falar de jogadas, defesa, ataque ou o próprio campeonato, ele ensinava os jogadores a colocarem as meias do jeito certo. É isso mesmo, as meias. Imagina a cena, um monte de atleta universitário, cheio de talento, alguns com um futuro, gigante no basquete, esperando uma grande palestra, uma frase motivacional, uma estratégia, mega secreta. E Wooden começava pelos pés. Ele explicava que se a meia ficasse mal colocada, poderia criar dobras, e essas dobras poderiam virar bolhas, e as bolhas poderiam atrapalhar o movimento. O movimento ruim poderia prejudicar o treino, e um treino mal feito poderia afetar o jogo. Ou seja, o detalhe pequeno não era tão pequeno assim. Era uma lição sobre fundamentos. Wooden entendia que o extraordinário nasce do comum bem feito, e isso vale para a vida inteira. Muita gente quer grandes resultados sem cuidar do básico. Quer liderar melhor, mas não escuta. Quer ter disciplina, mas não organiza a rotina. Quer ganhar confiança, mas não cumpre o que promete.
Quando a pessoa despreza o básico, ela começa a depender demais do talento, da sorte ou da urgência. O básico é o chão. E sem chão, até quem salta alto cai mal. No basquete, normalmente, quem faz a cesta leva os aplausos. O jogador que decide o jogo vira manchete. O arremessador aparece nas fotos. E quem pontua mais recebe entrevista, destaque, reconhecimento. Mas Wooden enxergava além disso. Ele sabia que uma cesta quase nunca nasce só das mãos de quem arremessa. Antes do ponto, alguém defendeu bem. Alguém recuperou a bola. Alguém fez o passe certo. Alguém bloqueou o adversário. Alguém correu para abrir o espaço. E alguém abriu mão de aparecer para o time funcionar. Por isso, Wooden não reconhecia só quem marcava, mas ele também reconhecia quem passava a bola para quem marcava. E esse detalhe parece simples, mas diz muito sobre liderança, tá? Uma equipe, ela começa a ruir quando só quem aparece é valorizado. Aos poucos, cada um começa a jogar para a própria estatística. As pessoas protegem a imagem, disputam visibilidade e esquecem o objetivo coletivo. E isso não acontece só no esporte. A gente costuma aplaudir mais quem sobe no palco, mas quase nunca olha para quem montou a estrutura. Wooden criava uma cultura diferente. Ele ensinava na prática que ninguém vence sozinho. Quando o líder reconhece só o resultado final, ele alimenta a vaidade. Quando reconhece o esforço invisível, ele cria pertencimento. E quando as pessoas sentem que sua contribuição importa, mesmo fora dos holofotes, elas passam a jogar com mais confiança, generosidade e compromisso, porque toda grande vitória tem mãos invisíveis. E outro ponto muito forte em Wooden era que ele sabia adaptar sua liderança. Ele tinha princípios claros, mas não tratava todo mundo do mesmo jeito, porque toda grande vitória tem mãos invisíveis. Outro ponto muito forte em Wooden era que ele sabia adaptar a sua liderança. Ele tinha princípios claros, mas não tratava todo mundo do mesmo jeito. E isso é importante porque muita gente confunde justiça com tratar todos de forma igual. Só que pessoas não são iguais. Tem jogador que precisa de incentivo, tem jogador que responde melhor a uma conversa mais firme. Tem aqueles que aprendem ouvindo e tem outros que a gente precisa repetir várias e várias vezes. Alguns cresciam com desafios diretos, outros quando a pressão vinha forte demais. E tem aqueles que precisavam de um pouquinho mais de autonomia, outros precisavam de um acompanhamento mais próximo até ganhar a confiança. E vamos lá, né, gente? Isso não acontece só no esporte, né? Além disso, os jogadores da UCLA não ficavam para sempre. Eles se formavam, amadureciam e saíam da universidade e seguiam a vida. Depois vinham novos atletas com outras histórias, outros temperamentos, outros talentos e outras inseguranças. A cada ciclo, Wooden precisava reconstruir o time sem perder a essência. E essa é uma diferença enorme entre ser rígido e consistente. O líder rígido repete o mesmo método para todo mundo, mesmo quando aquilo não funciona. O líder consistente mantém os valores, mas ajusta o jeito de ensinar, cobrar e orientar. Wooden era assim. A base dele continuava a mesma. Disciplina, entusiasmo, autocontrole, trabalho em equipe, integridade e foco no processo. Mas a forma de despertar isso em cada jogador podia mudar. E isso é liderança de verdade. Não é só aplicar a regra, é perceber as pessoas. É perceber que cada pessoa tem uma história, tem um ritmo, uma insegurança, uma força e uma forma diferente de aprender. Para ele, sucesso era a paz de espírito que nasce quando você sabe que fez o melhor possível com aquilo que tinha. Essa visão muda muita coisa, porque se sucesso depende do resultado, sua paz fica nas mãos de fatores que você nem sempre controla. Um atleta pode treinar bem e perder. Um profissional pode fazer uma ótima apresentação e não ser escolhido. Um líder pode agir com seriedade e ainda assim encontrar resistência. Uma pessoa pode se dedicar de verdade e não receber o reconhecimento imediato. E a vida é assim. Nem todo esforço vira aplauso na mesma hora. Nem toda apresentação vira uma vitória imediata. E nem toda justiça chega no tempo que a gente gostaria. Mas quando você mede sucesso pela fidelidade ao seu melhor esforço, você para de viver tão refém da comparação. Para de entregar sua identidade ao julgamento dos outros. Começa a construir uma relação mais madura com o próprio caminho. E isso não tem nada a ver com acomodação. Dar o melhor de si não é apenas uma desculpa bonita para fazer pouco. É justamente o contrário. É um compromisso sério com aquilo que depende de você. Wooden queria que seus jogadores controlassem o que estava ao alcance deles. Preparação, esforço, atitude, cooperação, autocontrole e execução do básico.
O placar importava, claro, né, gente? Quem não quer ganhar? Mas ele não podia sequestrar a alma do atleta. Você não consegue controlar tudo. Você não controla os julgamentos, as consequências e as reações das pessoas. Mas você consegue sim controlar a sua entrega, a sua postura e os princípios que guiam as suas escolhas. E isso já é muita coisa. A maior contribuição de Wooden para a liderança foi sua famosa pirâmide do sucesso. Na base estavam valores como trabalho, entusiasmo, amizade, lealdade e cooperação. Depois vinha o autocontrole, iniciativa, preparo, habilidade, espírito de equipe, equilíbrio e confiança. E no topo estava o verdadeiro sucesso, a paz interior de saber que você fez o melhor que podia. Talento pode levar alguém longe, mas só o caráter sustenta a permanência. Uma pessoa inteligente sem humildade afasta os aliados. Uma pessoa ambiciosa sem integridade perde a paz. Uma equipe cheia de habilidade, mas sem confiança, enfraquece quando o jogo aperta. Wooden sabia que o campeonato era consequência do treino. O treino era consequência dos hábitos. Os hábitos eram consequência dos valores. E os valores eram consequência de uma decisão diária. Escolher quem você quer ser antes de escolher o que você quer conquistar. A liderança de John Wooden funcionava porque começava onde quase ninguém queria começar, de dentro. Wooden entendia que performance não nasce apenas de cobrança. Ela nasce de uma combinação entre clareza, preparo, vínculo, repetição e significado. É como uma árvore. Se você não quiser que ela cresça, não adianta apenas puxar os galhos para cima. É preciso cuidar do solo, da água, da luz e das raízes. Liderança é isso. É não forçar crescimento artificial, mas criar condições para que o crescimento aconteça de forma sólida. Wooden fazia isso com seus jogadores. Ele dava direção, mas também ensinava propósito. Exigia esforço, mas também oferecia estrutura. Ele cobrava excelência, mas não transformava o erro em vergonha. Ele criava padrões altos, mas lembrava que o valor de uma pessoa não podia depender apenas do placar. Essa é uma das razões pelas quais sua filosofia atravessou o esporte e chegou à liderança, à educação, à gestão de pessoas e ao desenvolvimento humano. Uma das ideias centrais de Wooden era simples e poderosa. Antes de formar jogadores melhores, era preciso formar pessoas melhores. Isso não significa separar caráter de performance, como se fossem coisas opostas. Para ele, o caráter era justamente a base da performance sustentável. Pensa num atleta extremamente talentoso, mas sem autocontrole. No momento decisivo, ele pode se perder emocionalmente. Caráter mantém a casa em pé. Queremos atalhos, hacks, fórmulas rápidas, métodos infalíveis e técnicas de impacto imediato. Mas Wooden seguia o caminho contrário. Ele construía devagar aquilo que deveria durar. Em empresas, por exemplo, muitos problemas de desempenho não começam na falta da capacidade técnica, mas sim na falta de maturidade emocional. E Wooden atacava a raiz. Ele sabia que uma equipe forte não é formada apenas por pessoas habilidosas, mas por pessoas confiáveis. E confiança, ela não nasce de um discurso e muito menos de um dia para o outro. Ela nasce da repetição. Uma das frases mais conhecidas de Wooden resume bem o jeito como ele via a vida. Não deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. E essa frase, ela parece muito simples, mas ela é quase um remédio para a ansiedade dos nossos tempos. Porque boa parte da nossa ansiedade, ela nasce justamente disso, de tentar controlar o que não está nas nossas mãos. A gente quer controlar a opinião dos outros, o resultado final, a reação de mercado, a decisão do chefe, o comportamento da concorrência, até o julgamento da família. E até um futuro que nem chegou ainda, cara. Só que tem um problema. Quanto mais energia você coloca no que você não controla, menos energia sobra para fazer bem aquilo que depende de você. Wooden treinava seus atletas para voltarem ao processo. E processo é isso, é olhar para o que está na sua mão agora. Você não controla se o adversário vai estar inspirado, mas controla a sua preparação. Você não controla a pressão da torcida, mas controla a sua respiração, a sua postura e a sua execução. Você não controla se eles não vão te reconhecer, mas sim a qualidade do que você entrega. E isso vale para qualquer área da sua vida. Um estudante não controla a dificuldade da prova, mas ele controla a rotina de estudo. Um profissional, ele não controla todas as decisões da empresa, mas ele controla a sua entrega, a sua comunicação e a sua ética. Um empreendedor não consegue controlar um mercado inteiro, mas ele controla a forma como ele aprende, ajusta e atende seus clientes. Focar no processo não é fingir que o resultado importa,
é entender que o resultado depende de muitas coisas. Já o processo é o lugar onde você consegue agir de verdade. Quando você fica obcecado pelo resultado, você tende a ficar mais tenso, comparativo e reativo. Quando você volta para o processo, ganha foco, paciência e consistência. Agora que você conhece um pouco da história da liderança de John Wooden, vamos ver como é que a gente coloca isso em prática no seu dia a dia. Mas antes, se você está gostando dessa dinâmica nova, clica no curtir e deixe seu comentário. Compartilhe esse episódio também, que assim ele vai poder chegar para mais pessoas e o canal vai crescer ainda mais. E se você for novo por aqui, assine o canal, ative as notificações, que aí você vai receber toda semana o conteúdo exclusivo que o Bruno vem gerando há mais de 7 anos. Como eu falei, a liderança de John Wooden não ficava só no discurso. Ela aparecia no treino, na forma de corrigir, no jeito de reconhecer quem quase não via, no cuidado com os detalhes e na maneira como ele ajudava cada jogador a crescer sem deixar de ser quem era. E a boa notícia é que você não precisa estar numa quadra de basquete ou disputar um campeonato para aplicar isso. Dá para começar nas pequenas escolhas do dia a dia. Valorize quem cria as condições para o resultado. Nem todo mundo aparece na hora da vitória, mas quase toda vitória tem gente trabalhando antes, durante e depois do momento do brilho. Wooden sabia disso. Ele reconhecia quem fazia a cesta, mas também quem dava o passe, quem defendia, quem bloqueava, quem abria espaço e quem segurava o time de pé. Quando você faz isso, a cultura muda. As pessoas param de disputar a atenção o tempo todo e começam a colaborar com mais confiança. O ambiente fica mais leve porque ninguém sente que precisa aparecer para ter valor. No trabalho, isso pode ser tão simples quanto agradecer não só quem apresentou o projeto, mas também quem organizou os dados, quem revisou o material ou quem resolveu um problema que estava rolando ali nos bastidores. Em casa, é reconhecer quem lavou a louça, quem preparou a comida, quem cuidou dos detalhes e manteve a rotina funcionando sem pedir aplauso. Nada daquele papo de você viu o que eu fiz? Não é sobre você, é sobre a pessoa. E desculpa te trazer para a realidade, não é mérito nenhum você ter percebido, é obrigação. 2. Foque no processo antes de cobrar o resultado. Wooden ensinava seus jogadores a colocarem energia no que estava ao alcance deles. Claro que o placar importava, mas antes da vitória vinha o treino, vinha a preparação, vinha todo o esforço, postura e o básico bem feito. Quando você foca no processo, você fica menos refém da ansiedade. O resultado nem sempre está todo na sua mão, mas o próximo passo quase sempre está. No dia a dia, isso muda a pergunta que você se faz. Em vez de, cara, por que eu ainda não fui promovido? Você pergunta, que habilidade eu posso desenvolver essa semana? Em vez de, putz, preciso emagrecer rápido, você pergunta, como que eu posso cuidar melhor da minha alimentação hoje? Em vez de, putz, preciso fechar essa venda de qualquer jeito, você pergunta, como eu posso atender melhor esse cliente agora? É uma troca pequena, mas muda a postura inteira e pode ter certeza que as pessoas vão perceber a mudança de postura e o resultado vem junto, tá bom? 3. Adapte sua forma de liderar a cada pessoa. Wooden tinha princípios firmes, mas não treinava todo mundo do mesmo jeito. Ele entendia que pessoas diferentes precisam de abordagens diferentes. Algumas crescem com autonomia, outras precisam de mais acompanhamento, algumas respondem bem a um desafio, outras precisam primeiro ganhar segurança. Quando o líder percebe isso, o desenvolvimento ele fica mais real. A pessoa deixa de ser tratada como uma peça igual às outras e passa a ser vista como alguém com história, com ritmo, com talento e tem a sua própria forma de aprender. No trabalho, um colaborador pode precisar de um feedback objetivo e direto, enquanto o outro precisa de uma conversa mais cuidadosa ali para não travar. Na escola, um professor pode explicar o mesmo conteúdo de maneiras diferentes. Em casa, pai e mãe também percebem isso. Cada filho precisa de uma mistura própria de limite, escuta e incentivo. Liderar bem é ajustar o caminho sem abandonar os princípios e valores. 4. Faça o básico com excelência antes de buscar o extraordinário. A história das meias mostra como Wooden valorizava os fundamentos. Antes das jogadas bonitas, vinham os detalhes simples. Antes do grande desempenho, vinham os pequenos hábitos bem feitos. Quando você cuida do básico, você ganha solidez. Erra menos do que poderia ser evitado, fortalece a confiança e constrói uma base melhor para crescer. No dia a dia, isso aparece quando você organiza a agenda antes de reclamar da falta de tempo. Quando dorme melhor antes de exigir mais produtividade. Quando revisa uma mensagem importante, isso é muito bom, antes de enviar. Quando prepara uma reunião com antecedência em vez de improvisar tudo na hora.
O básico parece pequeno, mas é ali que muita coisa começa a dar certo ou errado. 5. Defina sucesso pelo seu melhor esforço, não apenas pelo aplauso. Para Wooden, sucesso era a paz de saber que você deu o melhor de si. Isso não elimina a vontade de vencer, só impede que você entregue a sua identidade ao julgamento dos outros ou à comparação. Quando você entende isso, você ganha maturidade emocional. Você continua buscando excelência, mas não se destrói quando algo não sai como esperado. Aprende com a derrota, reconhece a sua evolução e entende que nem todo esforço honesto recebe reconhecimento imediato. No dia a dia, isso pode acontecer depois de uma apresentação, uma prova, uma entrevista ou uma conversa difícil. Em vez de perguntar apenas, fui aprovado? Será que gostaram de mim? Ou ganhei? Você também pode perguntar, eu me preparei? Eu fui honesto com os meus valores? Eu dei o meu melhor dentro das condições que tinha? Essa mudança, ela descarrega totalmente a sua ansiedade e traz a consciência de que, independente do resultado, você entregou o seu melhor. John Wooden nos ensina que sucesso não começa no placar. Ele começa no jeito como você caminha até ele. Nesta jornada, vimos que sua grandeza ela não estava só nos títulos ou nos recordes que ele construiu ao longo da sua história com a UCLA. Estava na forma como ele formava pessoas antes de formar campeões. Wooden cuidava do processo antes de celebrar o resultado. Ele reconhecia não só quem fazia a cesta, mas também quem dava o passe, defendia, apoiava e tornava a vitória possível. Ele mostrou que liderança não é barulho, ego ou pressão extrema. É coerência, é presença, é saber cobrar sem humilhar, é corrigir sem destruir, ensinar pessoas diferentes sem abandonar os seus próprios princípios. E também a gente entendeu que o básico não é pequeno. A meia bem colocada, o treino bem feito, o passe certo, o reconhecimento justo, a palavra cumprida e o esforço honesto são detalhes que constroem algo maior do que a vitória. Elas constroem caráter. E a pergunta é, o que a sua busca por sucesso está fazendo com você? Se esse episódio te fez lembrar de alguém que anda tão focado em vencer que esqueceu de olhar para a forma como ele está vencendo, compartilha com essa pessoa. E no fim, sucesso de verdade não é apenas levantar um troféu ou bater uma meta. É olhar para o caminho e sentir paz com quem você está se tornando. Quando você compartilha, você pode ajudar outro líder a lembrar disso. Vencer importa, mas não quando custa a alma do time. E eu te vejo no próximo episódio. Um abraço e até lá!